Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje eu quero apresentar para vocês o meu projeto de leitura de Star Wars. Eu sou apaixonada por Star Wars desde nem sei quando e eu sempre estou comprando um livro ou outro, mas eu sempre tinha dificuldade em saber qual era a ordem certa, o que ler primeiro, o que fazia parte do canal oficial, o que era da série Legends. Então eu nunca sabia o que fazer, por onde começar e às vezes eu acabava não lendo por não ter certeza de qual era a ordem certa. Mas como eu queria muito fazer a leitura dos livros da saga Star Wars, eu gosto muito desse universo e queria saber muito mais do que só o que é mostrado nos filmes, eu resolvi pesquisar por onde começar. Eu comecei separando então o que era do canon e o que era Legends. Eu pensei em intercalar de acordo com a ordem cronológica, mas como algumas coisas que aconteceram em um universo não pertencem ao outro, eu achei que ia ficar confuso, eu ia acabar me confundindo, então eu resolvi separar. Eu vou deixar Legends para depois e vou ler o que faz parte do canon agora. Como eu falei, a intenção é ler em ordem cronológica, então eu peguei o primeiro livro, seguindo a ordem cronológica do universo, e depois eu vou passando para frente. Eu já sei que vão ser lançados mais 3 livros que acontecem antes desse livro que eu escolhi, desse livro que seria o primeiro da cronologia agora. Mas depois eu volto neles, eu vou seguir de acordo com o que eu encontrei, com o que já está publicado no caso. O primeiro livro então, ele é o Master and Apprentice, da Claudia Gray. Esse livro, ele passa bem antes do primeiro filme, em 39 BBY, que é antes da Batalha de Yavin, que é quando eles destroem a Estrela da Morte pela primeira vez. Esse livro ele se aprofunda mais na relação entre o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn enquanto o Obi-Wan ainda estava em treinamento. Logo no começo desse livro, a gente tem os dois numa negociação no planeta chamado Teth, onde as coisas não estão indo muito bem. A gente já consegue ver desde já que a interação entre o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan não é muito boa. Tem um momento em que eles estão meio fugindo, meio lutando, e o Qui-Gon pede pro Obi-Wan cuidar da porta. A primeira reação que o Obi-Wan tem é de destruir os controles da porta, quando na verdade o que o Qui-Gon queria é que ele cuidasse das pessoas que estivessem vindo por aquela porta, não que ele destruísse a forma de saída deles. Em vários momentos a gente vê o Qui-Gon se questionando se o Obi-Wan é o padawan certo para ele, assim como o Obi-Wan se questionando da mesma coisa, se ele não estaria melhor com um outro mestre que não fosse o Qui-Gon. Porque como nesse, em outros momentos, eles continuam se desentendendo em situações cruciais. Nessa mesma missão, por exemplo, o Obi-Wan acaba sendo feito de refém e o Qui-Gon tem que negociar a liberdade do Obi-Wan. Qui-Gon chega em alguns momentos a comparar o desenvolvimento dele próprio como Padawan com o do Obi-Wan e ver como o Obi-Wan é mais lento do que ele. E começa a pensar se talvez isso não seria a culpa dele mesmo, se ele não estava sendo um mestre bom o suficiente e por isso o Obi-Wan não estava evoluindo. Como eu falei, essa dúvida de se eles eram o mestre e padawan certo um para o outro pertencia aos dois, mas isso não significa que um não dava valor ao outro. O Obi-Wan reconhecia sim as qualidades do Qui-Gon, assim como o Qui-Gon reconhecia muito as qualidades do Obi-Wan, apesar de o desenvolvimento dele ser um pouco mais lento. A gente vê aqui também que o Obi-Wan ele morre de medo de errar demais e o Qui-Gon acabar pedindo para o conselho que arrume outro mestre pro Obi-Wan, porque não tá dando mais certo. Em algum momento, inclusive, é o que o Qui-Gon chega realmente a pensar aqui. Aqui também a gente fica sabendo que o Qui-Gon foi convidado a se juntar ao Conselho Jedi. Não com 100% de aprovação, tinha membro do conselho que não achava que seria uma boa ideia, mas mesmo assim ele foi convidado e ele ficou pensativo se ele iria ou não para o Conselho Jedi. E não só era dúvida se ele ia, mas o que aconteceria com Obi-Wan? Obi-Wan já estava mais velho, era complicado para ele encontrar um novo mestre, então o que ele ia fazer? Como ele tinha um tempo para pensar, ele achou melhor não contar para o Obi-Wan de uma vez. Esperar um pouco mesmo, porque eles ainda tinham uma missão juntos e depois conversar sobre isso. Mas o Obi-Wan acaba descobrindo isso por outra pessoa, o que faz com que ele fique mais preocupado ainda, porque além deles não se darem bem, além do convite ter acontecido, o Qui-Gon não falou nada. Então, se ele não falou nada, talvez ele estivesse realmente considerando se juntar ao Conselho Jedi e aí o Obi-Wan ia ter que achar um novo mestre. Nesse livro também fala um pouquinho da relação entre Qui-Gon e Dooku, que foi o mestre dele, e de como tudo que ele tinha em comum com o mestre dele, com o Dooku, ele não tem com o Obi-Wan, eles são pessoas completamente diferentes. Aqui, a gente sabe também como foi que o Qui-Gon desenvolveu interesse nas profecias dos Jedi, e como foi esse estudo dele das profecias, mesmo não sendo um tipo de estudo muito recomendado pelos Jedi, porque gerava ansiedade quanto ao futuro.
Aqui também a gente sabe, inclusive, o que é muito interessante, que não só o Qui-Gon ele se interessava pelo estudo das profecias, como aparentemente ele foi o único que entendeu certo a profecia do escolhido. Nem o Obi-Wan, pelo que a gente vê no filme, não tinha entendido certo o que aquilo significava. Bom, essa última missão deles então, antes do Qui-Gon decidir se vai ou não se juntar ao Conselho, é num planeta chamado Pyjal. Lá já tem um outro Jedi chamado Rael Averross, Dooku Averross, que também foi no passado Padawan do Dooku. O Rael ele tá nesse planeta para ajudar e aconselhar a futura rainha do planeta, que agora é uma criança. Então, ele tá lá para proteger e cuidar principalmente dela até ela ter idade suficiente para assumir o poder. Inclusive, já havia um plano de quando ela tivesse a idade de assumir o poder, ela ia assinar um tratado que ia mudar completamente a forma dela de governar, ia mudar a liberdade das pessoas, mudar a liberdade do povo dela. Só que aí surgiu uma oposição. Eles não queriam que esse tratado fosse assinado, eles não queriam que essa regra mudasse. Então algumas pessoas dessa oposição chegaram até a criar alguns atentados contra a rainha. Rael ele estava tentando descobrir o que estava acontecendo, quem estava por trás desses atentados, mas ele não estava conseguindo encontrar. Então por isso ele pediu ao Conselho Jedi que mandasse um outro Jedi para ver se ele descobria quem era que estava por trás disso tudo. Como ele já tinha uma boa relação com Qui-Gon, por terem tido o mesmo mestre, ele pediu que o Conselho mandasse Qui-Gon e o Conselho aceitou, por isso que foi Qui-Gon e Obi-Wan para lá. E o principal dessa história, fora a relação entre o Qui-Gon e o Obi-Wan, acontece nesse planeta. A investigação para descobrir quem está por trás disso tudo, como proteger a princesa, a futura rainha, o que fazer, quais decisões tomar, seguir ou não seguir o que o Conselho Jedi está falando, que a gente vê que o Qui-Gon questiona muito as decisões do Conselho, sempre. Já o Obi-Wan, ele é completamente diferente. Ele acha que o Conselho Jedi deve ser seguido à risca, deve ser seguido exatamente o que eles falam para ser feito. E com isso que eu estou falando de como eles são diferentes, de como eles se desentendem, parece realmente que eles não deveriam estar juntos, que eles não deveriam ser o mestre e padawan um do outro. Mas aqui no livro a gente descobre o porquê eles foram escolhidos um para o outro e porquê foi a escolha certa. Em Pyjal, inclusive, a gente vê uma coisa muito interessante sobre o Qui-Gon, de como a ligação dele com as profecias talvez seja mais do que só estudo, talvez seja uma coisa mais profunda. É muito interessante ver isso aqui. Uma outra coisa legal aqui também é que explica como e do que são feitos os sabres de luz e como as cores deles são definidas. Ao mesmo tempo que foi legal saber, foi um pouco decepcionante, porque eu já tinha lido sobre isso em um outro livro, no Caminho Jedi. E o que fala no Caminho Jedi é completamente diferente do que fala aqui. E o que fala no Caminho Jedi é até mais interessante do que está aqui. Mas, sendo essa uma obra canônica, acho que vale esse daqui como certo. Então, não é tão legal como seria o outro, mas ainda assim é muito interessante. Essa edição aqui eu comprei ela primeiro em e-book, porque ela só tem importada, e os livros importados eles são ou em capa dura ou em paperback. Não tem aquela nossa meio termo, com orelhinha, bonitinho. As edições em paperback, você olhou, ela já estraga só de você olhar. E as versões em capa dura são sempre muito caras, principalmente agora. Então eu primeiro comprei esse livro em e-book. Mas aí eu fui pesquisando os próximos livros que eu leria e tem e-book dos próximos livros que custam R$80. Então, se eu for pagar R$80 no e-book e R$90 no livro, eu prefiro pagar R$90 no livro. Então, o que eu posso pegar é lindo de ver na estante. Então eu acabei comprando a versão capa dura desse. E é uma edição linda, ela é muito caprichada, eu não me arrependo de ter comprado, apesar de ter sido bem cara. Os livros que tem de Star Wars publicado no Brasil são cada um num ponto da linha do tempo, não tem nenhuma ordem. E então a maioria tem que ser importado. E apesar de ter sido muito caro, eu acho que valeu muito a pena, porque eu sou apaixonada desse livro, eu adoro ver ele na estante, ele é muito lindo. E vai fazer parte da minha coleçãozinha de Star Wars, que vai acabar com o meu bolso. Como eu falei então, ele é o primeiro livro por ordem cronológica por enquanto, com exceção de um chamado Dooku Jedi Lost, mas ele pega desde um pouco antes desse livro até depois do episódio 1, se eu não me engano. Então eu vou deixar para ler esse Jedi Lost quando eu chegar lá nos anos finais dele. Esse outro livro, sendo do Dooku, eu acho que vai abranger um pouco da história do Qui-Gon, eu espero que abranja um pouco da história do Qui-Gon.
Ele é um personagem que não vai ter muita coisa pra frente, porque ele só vai até o episódio 1. Então, quem sabe não tem uma coisinha nesse Jedi Lost. Também o Dooku é um personagem que eu tenho muita curiosidade de ler mais, então eu tô bem ansiosa pra chegar nesse livro também. Na verdade, eu gosto de tudo de Star Wars, eu gosto de todos os filmes, eu vou gostar de todos os livros. O Legends também, mesmo se não tiver nada a ver com a história, eu quero ler e já tô animada pra ler. Esse livro até pode agradar todo mundo, mas ele só vai fazer sentido mesmo pra quem conhece a saga Star Wars, pra quem gosta, porque ele acrescenta muito a história, ele acaba tendo um valor muito maior, dá uma profundidade maior aos personagens, a relação entre eles. É um livro muito bom, eu adorei esse livro, eu achei um ótimo começo para a saga Star Wars, me deixou mais animada ainda. Quem sabe eu até releio um dia, quando eu ficar com saudade do Qui-Gon, mas por enquanto tem muita coisa pela frente ainda. Seguindo então, foi a vez da HQ, da série Age of Republic, também do Qui-Gon Jinn. Eu, por enquanto, só tenho a versão em e-book da HQ, porque a versão física, ela tem todos os volumes dessa série, Age of Republic. Então, sendo uma HQ importada, então o preço é um pouco mais salgado, então eu tô esperando um pouquinho pra comprar, mas eu já tenho os voluminhos em e-book. Se eu vou comprar depois o físico? É claro que eu vou comprar depois o físico. Custa ouro da minha cara? Custa, mas é Star Wars. Então vamos. No começo dessa HQ, a gente tem o Qui-Gon num planeta chamado Brim, onde ele tá defendendo a Priestess of Wood. Esse é um planeta cheio de árvores e ela justamente é a defensora das árvores, e ele tá lá para tentar negociar com o clã de metal que foi para esse planeta com a intenção de desmatar ele todo. Mas para isso eles precisam ou da autorização da Priestess of Wood ou então da morte dela. E o Qui-Gon ele tá lá, além de para proteger a Priestess of Wood, para tentar ajudar nessa negociação de alguma forma. Nessa tentativa de negociação, uma batalha acaba começando e a Priestess fala que Jedi são conhecidos como grandes guerreiros. Isso faz o Qui-Gon ficar pensativo. Desde o outro livro, a gente já sabe que ele questiona tanto o Conselho Jedi como a função dos Jedi. Ele não gostou de ser notado como um grande guerreiro, assim como ele acha que o Conselho Jedi talvez esteja se tornando político demais e que os Jedi estejam sendo usados como arma política. Para tentar tirar essas dúvidas da cabeça, ele faz uma viagem guiada pela força e vai parar em um outro planeta para procurar respostas. Qualquer coisa mais sobre a história dessa HQ já seria spoiler, então eu paro por aqui. Mas é muito interessante ver nessa HQ, de novo, as dúvidas do Qui-Gon contra o Conselho Jedi. Porque em alguns momentos a gente consegue ver que talvez o Qui-Gon esteja mais certo do que o Conselho Jedi. Então, apesar de toda a sabedoria do Conselho, de todos os mestres do Conselho, talvez tenha alguma coisa que eles precisem aprender com o Qui-Gon. A arte dessa HQ é muito linda, como eu falei, ela é bem curtinha também, ela tem só 20 páginas, se eu não me engano, então não dá pra falar muito sobre ela, mas além de muito bonita, ela também é muito interessante, acrescenta algumas coisas bem legais na história. Ela também, a versão digital dela é bem baratinha, acho que é R$8, se eu não me engano. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, tanto da HQ quanto do livro, para quem se interessar. Essas foram então as minhas primeiras leituras do projeto Star Wars. As próximas, elas são a respeito do Darth Maul, que também não é um personagem muito explorado, mas que eu tô super curiosa para ler sobre. Espero que vocês tenham gostado. Esse projeto Star Wars eu quero fazer um vídeo por mês, assim como eu pretendo fazer do projeto do Stephen King também. Ambos os projetos em ordem cronológica, sendo o Stephen King ordem de publicação e sendo Star Wars ordem cronológica do universo. Esses dois projetos são dois que eu tô muito animada, que eu tô muito apaixonada por fazer, eu espero que vocês gostem também. Então é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, de comentar também e de compartilhar o vídeo com outras pessoas que gostem desse tipo de conteúdo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!